Povo de Deus, vamos estar seguindo na leitura da palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, as cortaram em fios para entreter-se entre panos finos e entre púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto do artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e o linho fino torcido. Quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral, ao seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante, e a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista, e a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes de gravura de selo, cada um com o seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida sobre a trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro das argolas de ouro e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de tranças puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras das 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram também mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que tivesse sobre o cinto do artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como também ordenara Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campanhas
as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas do linho fino e de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra e o linho fino e o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido e o cinto do linho fino torcido de fio azul e de púrpura, de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito como a gravura do selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo na tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés do tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texuco, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios de pães de proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e de todos os seus utensílios e o seu azeite para iluminar. Também o altar de ouro, o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda e o altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais, todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, a coberta da porta, coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios dos serviços do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes dos seus filhos para administrar os sacerdotes, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra que eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram. Então Moisés os abençoou. E assim finalizamos o capítulo 39 do livro de Êxodo. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Estamos na reta final do livro de Êxodo. Fique atento, porque grandes coisas o Senhor vai estar ainda fazendo em nosso meio. Deus abençoe.